glória ao nome do Senhor. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Eu tenho um pedido para você nessa noite. Abra a sua Bíblia e não fecha ela. Deixa ela aberta. Fica aí me analisando, me julgando, para ver se eu vou pregar de acordo com a Bíblia. Se eu não pregar de acordo com as Escrituras, você tem o dever de me cobrar, de me xingar no final do culto, porque o pregador, o seu dever é expor as Escrituras. Essa é a função do pregador. A palavra é que transforma. Essa palavra já está aqui pronta. Amém? Nós estamos aqui proclamando, ecoando essa palavra. E toda a glória seja dada ao autor da Bíblia. Esse livro é o único livro em que o autor está presente. Você abre e ele fala. Você abre e ele fala, porque ele não está longe, ele está junto com você. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. Amém? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 11, diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta, e no jumentinho, cria de animal de carga. Versículo 6: Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Versículo 10: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam, qual era a pergunta? Quem é este? Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Quem é este? Quem é esse homem? Este é o profeta Jesus da Galileia. Aleluia, hosana ao que vem em nome do Senhor. Obrigado, amado Espírito Santo, meu amigo. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Aquieta, Senhor, a nossa alma, para que possamos ouvir a Tua palavra, que é alimento, que é vida, que revigora o nosso interior, que nos faz fortalecidos para enfrentar as batalhas dos dias. Eu te peço, fala com os meus irmãos nessa hora, fala com o pregador dessa noite, fala com a tua amada igreja. A tua palavra é tudo o que nós precisamos, porque dela provém a vida, alimento para nós. Nós te damos toda a glória, toda a honra, em nome do Senhor. Amém e amém. Quem é esse? Eu quero falar para vocês nessa noite um pouquinho sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse?
essa foi a pergunta que ecoou em meio ao contexto no qual nós lemos o conhecido Domingo de Ramos, ou seja, uma semana que antecedia a Páscoa. Jesus entra em Jerusalém, isso também cumprindo uma profecia, porque o judeu separava o seu cordeiro em uma das festas mais importantes para os judeus. Ele separava o seu cordeiro justamente uma semana antes, conforme foi ordenado no livro de Êxodo. Uma semana antes, o cordeiro era separado, era cuidado, era preparado. E então Jesus, cristoscendentemente, ele entra em Jerusalém justamente uma semana antes, porque ele é o cordeiro definitivo, o cordeiro imolado e incontaminado, aquele que morreu por cada um de nós de forma definitiva, e nós somos lavados pelo seu sangue carmesim. E essa é a loucura do evangelho, porque naturalmente o sangue, ele suja. Se você se cortar e você tiver com uma camisa branca, você vai ficar sujo. Mas o contexto de Jesus, a grande questão é que o sangue de Jesus, ele não suja, mas ele nos limpa e nos lava de todo o pecado. Porque é o sangue de Cristo, é o santo vindo aos pecadores, é o Deus de amor vindo aos maus, é a alegria vindo encontro à tristeza. E quando ele chega, todo o contexto tem que mudar. E foi justamente o que aconteceu nesse domingo. Jesus entra em Jerusalém, e é muito interessante porque tem algumas coisas nesse texto que saltam para o nosso entendimento, chamam a nossa atenção. E o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção aqui nessa noite é o simples fato para muitos, é de que Jesus tem o conhecimento de um simples jumentinho. Para alguns parece pouco, para alguns parece pouca coisa, mas se nós formos olharmos o contexto, isso vai apontar para a onisciência do nosso Cristo. Afinal, ele sabe de todas as coisas, ele conhece cada detalhe das nossas vidas, ele sabe tudo ao seu respeito. Ele manda que os discípulos entrem na cidade, ele diz o local exato, Jesus vai lá, os discípulos vão lá, buscam a jumentinha para Jesus. Jesus sabia onde estava aquela jumenta, Jesus não tinha entrado antes na cidade. Como ele sabia? Quem é este? Este é o Jesus onisciente, o Deus todo-poderoso. Ele tem o conhecimento de uma simples jumentinha. Isso me chama a atenção porque Jesus, ele conhece os mínimos detalhes da sua vida. Ele sabe o que aconteceu na sua infância. Ele sabe aquela dor que acompanha você ano após ano, aquela ferida. Deixa eu te falar, você pode carregar uma ferida hoje, mas o meu Jesus é aquele que abre a ferida, ele cura você, ele tira o que tem de ruim dentro, o câncer que tem lá dentro, e fecha a ferida novamente. O Deus que abre ferida e fecha a ferida, para que você seja curado. A sua ferida precisa ser aberta, a sua dor precisa ser exposta. Você precisa abrir o coração para Jesus, dizer: Jesus, eu fui machucado naquele dia. Eu sei que o Senhor sabe disso, mas eu também sei que o Senhor quer que eu venha abrir o meu coração e falar isso para ti, porque eu estou reconhecendo, Deus,
o que aconteceu comigo, essa dor, essa mancha, essa marca, mas eu também reconheço que tu podes me sarar. Quem é esse? Esse é o Jesus que cura as nossas feridas, que tem o conhecimento de um simples jumentinho. Ele sabe o que aconteceu na sua infância. Ele não estava distante, não. Ele estava lá, ele estava vendo, ele sabe do seu sofrimento. E talvez você está aqui nessa noite, talvez por um convite, eu não sei, mas eu quero te dizer que quem te convidou foi usado pelo Senhor, porque é Deus que traça o seu caminho, é Ele que dirige a sua vida. E você não está aqui por acaso, não é uma falácia gospel, não, é a palavra de Deus. Deus dirige os nossos passos, Deus chama você para perto, e é o que está acontecendo nessa noite. Ele está dizendo: eu conheço a tua dor, eu sei dos detalhes da sua vida, eu sei tudo ao seu respeito, porque afinal foi Ele que te criou, e não somente criou você, mas é o Deus que quer sustentar a sua vida. Eu quero que você contemple a beleza de Cristo nessa noite. Nós contemplando a beleza de Cristo, nós vamos contemplar a beleza da vida. E o que é a beleza da vida? É ter inserido nela Cristo. Quando Jesus está inserido na nossa vida, nós compreendemos a beleza de viver, a beleza de Cristo. Ele quer se revelar a nós, Ele quer se revelar a você, e Ele quer que você entenda que Ele é suficiente. Jesus é suficiente, a palavra é suficiente, Jesus é suficiente na sua vida. Quem é Jesus? Jesus por acaso é uma religião? Jesus por acaso é uma organização? Quem é Jesus? Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Posso falar uma verdade para você nessa noite? Todas as religiões não levam a Deus. Todas as religiões não levam a Deus. Posso acrescentar? Nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma. Só tem um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a igreja que leva você pelo caminho, não é a igreja que dá vida, não é a igreja, é Jesus da igreja, é o pastor desta igreja principal, que se chama Jesus de Nazaré. Ele é o pastor principal, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós só estamos aqui apontando para Jesus, é Ele, é tudo por Ele são todas as coisas. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que transforma. Não é a religião que vai conseguir ligar o homem a Deus, não. É Jesus que vem até você, montado em uma jumentinha humilde, para ir ao encontro do seu povo por amor. Esse é Jesus. Quem é esse? Não tem como nós escondermos as nossas lutas de Jesus. Ele conhece, Ele sabe, Ele quer curar as nossas feridas, mas também Ele quer que venhamos abrir o nosso coração, dizer: Senhor, 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 faça uma obra poderosa na minha vida. É interessante porque Jesus entra em Jerusalém, e muitos pensam que o Messias, ele viria montado num cavalo branco, grande, bonito, talvez com um exército, uma cavalaria, porque afinal, uma das partes da profecia de Zacarias 9, versículo 9, diz que Jesus, sim, ele entraria montado numa jumentinha. Mas também a outra parte da profecia vai dizer o quê? Que esse Messias, ele seria o libertador de Israel, que ele quebraria os cavalos, os arcos, que ele acabaria com a perseguição de Roma contra os judeus, e devolveria o tempo do apogeu de Salomão, o tempo de graça, de benevolência, o tempo em que tudo estava muito bom.
Esse é o que esperavam de Jesus. Mas Jesus veio cumprindo a primeira parte da profecia. Ele não veio para guerrear, Jesus veio para se entregar. Ele veio montado no jumento, ele veio demonstrando quem ele é, manso e humilde de espírito. E se nós compreendermos Jesus, esse Jesus manso e humilde, nós também vamos compreender o quanto nós precisamos aprender com ele e viver da mesma forma, e entender que nós precisamos viver da mesma maneira. Jesus chama os discípulos na última ceia, e aquilo é constrangedor para os discípulos, porque Jesus, o Mestre, o Messias, o Deus encarnado, ele lava os pés dos discípulos. Aquilo foi um escândalo para os discípulos. Não, Senhor, eu é que devo lavar os teus pés, eu que devo lavar os teus pés. Mas Jesus vem com esse ato demonstrando quem ele é. Ele não veio para guerrear naquele momento, ele veio para se entregar. Jesus se entregou por cada um de nós. Talvez muitos pensavam, Jesus, ele vai vir como um Jesus político, um Jesus libertador social, um Jesus que vai acabar com a guerra. Mas não, ele não veio para guerrear, ele veio para se entregar. E isso foi um ato próprio dele, uma escolha dele. Jesus não foi pego de surpresa, não. Jesus tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele veio cumprindo profecias, e é o que o texto vai dizer para nós, no versículo 4 e 5. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Que profeta foi esse? Zacarias. Aonde está escrito isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ele veio para cumprir uma profecia. Deixa eu te falar algo nessa noite. A vinda de Jesus até nós é o cumprimento de 312 profecias messiânicas. 312 profecias são cumpridas com Jesus descendo do seu trono e vindo ao nosso encontro. O meu Jesus e o teu Jesus é o Jesus que cumpre as suas promessas. Ele não falha, ele não tarda, ele não chega atrasado, não, porque o tempo também é dele. Todas as coisas são dele, tudo pertence a ele. O meu Jesus é o Jesus que cumpre as suas promessas. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Talvez você ouviu a vida toda desses crentes malucos da igreja da parede preta ou da parede branca ou amarela, não importa. Você ouviu a vida toda esses crentes dizendo que Jesus vai voltar, e você sempre talvez pensou, mas isso é maluquice, que Jesus vai voltar. E talvez esses dias nós não estamos falando sobre isso. Mas por quê? Talvez desacreditamos dessa promessa, desacreditamos dessa profecia de Jesus. Por que não falamos mais sobre a volta de Jesus? Será porque nós estamos focados nas coisas da terra e não focados nas coisas da eternidade? Será por esse motivo a nossa vida é tão corrida e estamos correndo tanto que não estamos percebendo que os meses, os anos, os dias estão passando muito rápido, e daqui a pouco não vai ter tempo para mais nada. Daqui a pouco a enfermidade pode chegar, alguma catástrofe pode chegar, e você não estar mais aqui amanhã. Mas é claro que nós não ouvimos esse tipo de pregação sobre a volta de Cristo, sobre a morte, sobre a eternidade, porque isso muitas vezes não cai muito bem aos nossos ouvidos. Pastor, eu quero ouvir uma palavra de bênção. Pastor, eu quero ouvir uma palavra que venha me alegrar, eu sair daqui pulando, saltitando. Deixa eu te falar uma coisa:
Muitas vezes nós precisamos, ao invés de sair alegres e saltitando do culto, nós precisamos sair daqui tristes, dizendo: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso me voltar pela Tua palavra, eu preciso me voltar para as coisas da eternidade, porque, meu Deus, aqui na terra as coisas têm preço, mas tem coisas que têm valor, e o que tem valor não se compra com dinheiro. O que tem valor é aquilo que é eterno, que não acaba. E é isso que nós precisamos focar nesses dias. Precisamos olhar para a eternidade. E como que eu olho para a eternidade? Com a lupa que está diante dos nossos olhos, que se chama a palavra de Deus. Essa é a lupa para enxergarmos aquilo que tem valor nessa vida. A beleza de Cristo é olharmos para aquilo que é eterno, para aquilo que a traça e a ferrugem não consomem, não corrói. Nós precisamos ter um olhar para a eternidade. Você talvez está pensando no amanhã, nas contas de amanhã, e é claro que todos nós temos preocupações, anseios, mas eu digo para você, em nome de Jesus, comece a pensar na sua eternidade. Ainda hoje eu estava no hospital fazendo uma visita pastoral, e eu entrei naquele hospital hoje, a Santa Casa, e eu comecei a ficar com meu coração apertado, porque os corredores estavam lotados. E eu pensei: será que estão limpando os quartos? O que está acontecendo aqui? As macas estão nos corredores, está tudo cheio. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu olhava para os quartos lotados, os corredores lotados, os acompanhantes com uma cadeira de praia do lado. Eu disse: meu Deus, meu Deus. É nesses momentos em que nós estamos talvez no hospital, é que nós somos levados a pensar na nossa vida, aonde nós estaremos amanhã, o que tem valor de fato nessa vida, o que importa de fato aqui nessa terra. Essa terra é uma preparação para vivermos na eternidade. Ainda hoje eu falava com um irmão, indo para o hospital, e eu disse: meu irmão, eu perdi um tio que era como um pai para mim, era minha referência, pastor da Assembleia de Deus, um homem íntegro, reto, temente ao Senhor. Eu tinha prazer de falar com ele, tomar café com ele, eu amava ele. Eu sinto mais falta dele do que a minha mãe, inclusive. Foi a perda mais difícil para a minha vida. E eu falei para ele: mas sabe por que Jesus levou ele tão cedo? Porque ele estava pronto. Como Enoque, Deus o tomou para si. Ele cumpriu a sua carreira, ele guardou a fé. Eu penso que é uma bênção de Deus, quando Deus nos recolhe, às vezes talvez muito cedo, porque às vezes você pode achar isso loucura, mas eu posso falar isso para você com propriedade. Afinal, eu já passei por 15 lutos na minha família, em poucos anos. A minha mãe morreu nos meus braços, meu padrasto morreu nos meus braços. A vida precisa ter um olhar para a eternidade. E muitas vezes, quando Deus recolhe alguém, eu estou falando para algumas pessoas aqui nessa noite que precisam dessa palavra, porque talvez você está em luto até hoje, talvez os seus sentimentos foram enterrados no dia do velório, e você não consegue sair daquele lugar, você não consegue mais ter alegria, você não consegue mais viver. Às vezes Deus chama as pessoas porque elas já estão prontas. Filho, você já cumpriu a tua parte, você já fez o que você precisava fazer. Venha, servo bom e fiel, para o seu lugar da eternidade. Jesus é aquele que cumpre profecias. Ele cumpriu 312 profecias vindo até nós, desceu do seu trono, veio até nós. Agora deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa aqui nessa noite. Nós falamos: Jesus voltará, Ele voltará, Ele vai vir buscar a sua igreja. Só que passam os anos e não acontece. Você, talvez a sua fé está diminuindo a respeito dessa questão. Mas eu te lembrar uma coisa nessa noite: o que é mais difícil? Jesus cumprir a sua primeira profecia, que Ele viria, ou cumprir a sua segunda profecia, que voltará? Se Jesus já veio uma vez, meu irmão,
Isso é uma garantia que Ele voltará para buscar a sua noiva. Você quer mais uma garantia? O Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Jesus subiu aos céus e disse: eu vou, mas deixo-vos o meu Espírito Santo com vocês. O Espírito Santo dentro de nós é a garantia que Jesus voltará para buscar a sua noiva. Então o nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Ele não tarda, Ele não falha, Ele é o dono do tempo. E nós precisamos voltar os nossos olhos para a eternidade, voltar os nossos olhos para aquilo que tem valor. Não perca mais tempo e corra para perdoar, corra para se reconciliar nesses dias. Faça o que você precisa fazer, e Deus já está falando com você talvez há muito tempo, e você está com o coração endurecido, dizendo: Deus, mas fui eu que fui o afetado. Mas cumpra a ordem de Cristo. A ordem é: perdoai. Perdoar não é um sentimento, um desejo que vai vir, não, é um ato de obediência. Mas quando você exerce essa obediência, você recebe bênção. A bênção da leveza do perdão. Isso é uma ordem para todos nós. Quem é esse? Quem é esse que veio até nós montado em uma jumentinha? Quem é esse? É o santo aos imundos, é o amor aos maus, é o inocente aos culpados, é o amor aos odiadores, é o reconciliador aos inimigos de Deus. Esse é o Jesus que veio até nós montado em um jumentinho, não para guerrear, mas para se entregar, não para nos julgar, mas para nos perdoar. Esse Jesus veio até você para perdoar você. Talvez você está escutando vozes contrárias dizendo: você não merece, olha para você, você não pode servir não. Meu irmão, a verdade é que nenhum de nós poderia, nenhum de nós poderíamos, mas a graça não se paga, a graça se recebe. A graça não se entende, a graça nós usufruímos dela. É a graça de Deus, é o favor imerecido para todos nós. A verdade é que nenhum de nós merece, mas Jesus veio até nós. Eu não consigo entender muitas vezes o amor de Deus, porque eu digo: Senhor, como pode? Como pode o Senhor vir até mim, pecador, homem mau que sou? Eu não mereço, Deus. Eu não mereço esta graça, Jesus. Eu não mereço. Como entender o amor de Deus? Como entender a graça de Deus? Como entender a beleza de Cristo? Quem é esse que perdoa pecados? Essa pergunta foi feita também em Lucas capítulo 5. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Que pode perdoar pecados senão só Deus? Olha o questionamento que é feito aqui: quem é esse? Quem esse Jesus pensa que é? Mas mal eles sabiam que era o próprio Deus que desceu do seu trono para encontrá-los. Esse Deus veio para perdoar. Ele não veio para acusar você, Ele veio para perdoar você de todo o pecado. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que perdoa pecados. E por que Ele pode perdoar pecados? Porque Ele é o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É por isso que Hebreus vai dizer assim para nós: no passado Deus falou pelos profetas por muitas vezes e de diversas maneiras, mas nesses dias nos falou pelo Filho, no qual constituiu herdeiro de todas as coisas e também criou o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas
todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se nas alturas da majestade de Deus. Esse é o nosso Jesus que perdoa pecados. Ele é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Verbo, e o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo, sem Ele nada do que feito existiria. Nele está a vida e a luz dos homens. Esse é Jesus. Colossenses 1,17 vai dizer: Ele existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o princípio, Ele é o final de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Nazareno. Ele é o homem de dores. Ele é o homem que veio humilde ao nosso encontro. Esse é o Cristo que veio para amar, para se entregar, para perdoar. Esse é Jesus que desceu do seu trono, mas também é o mesmo Jesus que voltou para o seu trono. É o mesmo Jesus que está governando todas as coisas com a sua palavra poderosa, porque afinal foi pela palavra que Ele criou o universo, e é pela palavra que Ele sustenta todas as coisas. É também pela palavra que Ele sustenta a sua e a minha vida. É pela palavra que Ele sustenta a igreja. É pela palavra dele que nós temos oxigênio para respirar. É pela palavra dele que o planeta Terra está em volta do sistema solar. É pela palavra de Jesus que todas as coisas estão no seu devido lugar. Quem é esse? Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é tudo que nós precisamos e temos. Ele é o dono de todo o universo. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é Jesus. Aleluia, aleluia. Contemple a beleza de Jesus nessa noite. Contemple a beleza de Jesus nessa noite. Você contemplando quem Jesus é, você vai contemplar a beleza da vida e de viver para a sua glória. E que coisa boa é nós estarmos aqui reunidos, aprendendo dele, ouvindo sobre ele, aquecendo o nosso coração, porque essas palavras que nos sustentam, essas palavras que trazem paz para nós, essas palavras que nos fazem olhar para a eternidade, é tudo sobre Jesus. Jesus tem que ser suficiente na sua vida. Jesus tem que ser suficiente na sua vida. Talvez você está pedindo algo para Deus essa noite. Talvez está demorando para acontecer. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Ele tem que ser suficiente na sua vida. Quando você aprender isso, quando você se deleitar em Cristo, aí você vai ver que aquilo que você pedir, você vai receber. Porque o que Jesus quer mais para todos nós é que viemos a nos deleitar dEle e não das suas mãos. Nós não queremos mais uma igreja inchada. Nós queremos verdadeiros adoradores, porque são estes que o Pai procura. E se o texto diz que Jesus procura os verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. Eu creio que uma igreja inteira vai se mover em adoração verdadeira. E quando isso acontecer, quando a adoração verdadeira sobe, os milagres descem. Eu creio no Jesus que faz milagres, o Jesus que cura os enfermos. Eu creio no Jesus que pode todas as coisas. Eu creio no Jesus que restaura casamento. Eu creio no Jesus que restaura empresa. Eu creio no Jesus que restaura tudo na sua vida. Mas o que Ele está dizendo para nós essa noite: se deleite nele, se alimente dele, porque Ele veio até você humilde e manso. Ele veio montado em um jumentinho. Ele veio para perdoar você. E sabe o que mais? É interessante porque Jesus está entrando. Ele montou no jumentinho. Ele começa a entrar pela cidade. E algo peculiar acontece. Muitos começam
a colocar as suas roupas no chão para ele pisar. Eu imagino alguns tirando a sua própria roupa, talvez tinham 2 túnicas, tiravam uma, eu não sei, ou tinham algum tipo de lenço, eu não sei, mas eles tiraram o que eles podiam e depositaram aos pés de Jesus. Outros não tinham roupas, porque era a única que tinha. O que fizeram? Cortaram ramos. Cortaram os ramos, foram lá, se dedicaram, foram atrás. Não ficaram olhando para os lados, eu não tenho nada para entregar, então eu vou ficar parado. Não, deram um jeito. Você sempre tem algo para entregar para Jesus. Alguns entregaram as suas roupas para honrar ao Cristo, afinal entenderam quem Ele era. Sabe quando você vai começar a entregar tudo para Jesus? Quando você entender quem Ele é. Que o Deus Todo-Poderoso veio ao seu encontro. Quando nós entendermos isso, que Deus, o Criador dos céus e da terra, desceu para o nosso favor, nós vamos viver uma vida totalmente entregue para Ele. Deus, o que eu tenho é teu, tudo pertence ao Senhor, a minha vida é tua, a minha família é tua, está em tuas mãos. Eu quero dizer em nome de Jesus, que Jesus aceita o teu pouco. Talvez você está dizendo, mas eu tenho tão pouco, pastor, para oferecer. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus para ninguém. Pastor, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom. Eu quero dizer, Jesus aceita o teu pouco. Ele aceita o teu jeitinho tímido mesmo. Ele aceita como você é, da sua maneira. Talvez a sua voz não é bonita, sei lá. Ele aceita do mesmo jeito, porque Ele usa você como você é. Ele capacita você. Talvez você diz, pastor, eu não tenho condições, eu quero pregar, eu quero falar de Jesus, eu quero servir na igreja, mas eu não tenho condições, eu não me acho apto para isso, eu me acho indigno. Ele aceita o teu pouco, Ele te perdoa, e quem acusa é o diabo. Não deixa o diabo mais entupir os teus ouvidos de palavras contrárias para te afastar do teu Jesus. Jesus aceita o teu pouco. Jesus aceita aquilo que você tem. Nós precisamos compreender quem é Jesus. Sabe por quê? Porque também naquele momento alguns entenderam, alguns depositaram as suas roupas, alguns depositaram ramos para Jesus pisar, para honrá-lo, porque reconheceram quem Ele era. Mas por outro lado, tinha um grupo que não reconheceu. E quem que não reconheceu Jesus? Foi justamente aqueles que organizavam o culto. Eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eram os responsáveis pelo culto. Então Jesus entra na cidade santa, o culto está acontecendo, tem pregação, tem louvor, tem luzes, está tudo lindo, maravilhoso, mas eles não reconheceram o principal, não reconheceram aquele que é digno de toda adoração. Meu irmão, nada aqui faz sentido se não for para a glória e honra de Jesus. Nós não estamos aqui por homem nenhum, não adoramos homem nenhum, mas a nossa adoração é apenas para Jesus, o Cristo de Deus, porque a igreja é dele. Tudo que tem aqui é do Senhor, tudo pertence a Ele, e é um privilégio nós fazermos parte desta greia amada, dessa congregação, de servir a Jesus e servir ao próximo como a nós mesmos. Quem é esse? Esse é Jesus também que acalma a tempestade, porque essa pergunta também foi feita em Mateus capítulo 8. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é Jesus que criou o mar, o oceano e todas as coisas. E se Ele criou, Ele dá ordem, e assim acontece. Os discípulos estavam no barco e perguntaram: quem é esse? Quem é esse que até o mar lhe obedece? É o Jesus que criou o mar.
E Ele vem caminhando sobre as águas. Ele vem caminhando sobre aquilo que Ele mesmo criou. Eles tiveram medo, mas deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus nessa noite: aquilo que te causa medo, Jesus vem pisando por cima, porque Ele é o dono de todas as coisas, tudo está no seu controle. O medo vai embora nessa noite em nome de Jesus. A sua preocupação vai embora nessa noite em nome de Jesus, porque a sua confiança está sendo aumentada. Você está vendo mais um pouco da beleza de Cristo nessa noite. Quem é esse? Essa pergunta também foi feita no Salmo 24. O Salmo 24 também vai descrever agora a entrada triunfal de Jesus no céu. Jesus morreu, se entregou, ressuscitou o terceiro dia. Depois de 40 dias, Jesus ascende aos céus. O Salmo 24 vai descrever a entrada de Jesus no céu. E diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. E a pergunta logo vem: mas quem é esse? Quem é esse que manda com que os portais eternos se abram? E a resposta logo vem em seguida: o Senhor Deus forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Abram-se, ó portais eternos, porque o dono do céu e da terra está voltando para o seu trono. Esse é Jesus, o Cristo de Deus, o Deus todo poderoso para todo sempre. Compreenda a beleza de Cristo nessa noite. Se coloque em pé, meu irmão. Compreenda a beleza de Jesus na sua vida. Ele é a beleza da vida. Ele é a alegria. Ele é a paz. Será que você pode adorá-lo um pouco nessa noite? Será que você pode erguer as tuas mãos santas, sem ira e sem contenda nessa noite? Dizer: Jesus, Jesus, eu quero compreender mais a tua beleza nessa noite. Quem tu és? Quem tu és? Quem é esse? Quem é esse Jesus na minha vida? Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo.